Fala pessoal, tudo bem? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative as notificações. A saída do BAP, do Conselho de Futebol do Flamengo, significa muito mais do que um mero movimento. É uma coisa muito importante. Tá? O BAP saiu, assim como o Deco Rosman já havia feito, o Fábio Palmer saiu. O Conselho de Futebol do Flamengo hoje se resume a duas pessoas: ao Marcos Braz e mais uma, né? Mais um membro de uma corrente política que apoiou o presidente Rodolfo Landim no seu processo de eleição. Então, o que isso leva, né? Qual é a consequência disso? Primeiro, é um presidente Rodolfo Landim mais ativo, mais atuante no futebol. Isso é boa notícia? Eu não acho. Até porque o Landim entende muito de futebol, né? Então são menos pessoas discutindo, debatendo o futuro do futebol do Flamengo, tá? Este vídeo tem o oferecimento da KTO, o melhor site para você palpitar com emoção, com diversão e com razão, tá? E o mais legal dessa história é que você fazendo um depósito mínimo de R$30, eu te dou 6. Fazendo um depósito de 50, eu te dou 10. Fazendo um depósito de R$100, eu te dou 20, tá? É óbvio que não é você depositar e pegar o dinheiro e pronto, acabou. Não, esse dinheiro é para você jogar, tá? Então você vai ter aí mais opções para você jogar no site da KTO, kto.com. O meu cupom para eu te dar esse benefício é Bernardo Ramos, tudo junto, tá? Bernardo Ramos, tudo junto, e aí eu vou te dar 20% a mais do que você depositar nos depósitos até R$100 na KTO com o meu cupom Bernardo Ramos, tá bom? Voltando a falar sobre o tema, né? O BAP é uma pessoa muito influente no Flamengo, muito influente, sempre foi, né? E agora ele para em tese de debater futebol, o futuro, melhor dizendo, do futebol, de decisões tomadas pelo Conselho de Futebol do Flamengo, né, que perde muita força. Por outro lado, né, a manutenção de Marcos Braz. Marcos Braz vai ganhar mais força perante Rodolfo Landim. Acho isso bom? Não, tampouco acho bom, né? Eu sempre sou favorável a mais pessoas pensando, mais pessoas debatendo, aquela coisa toda. Então eu acho que a crise, e a gente já falou sobre ela, no desempenho, no campo, que é muito, muito, muito grave, na minha opinião porque o Flamengo não está jogando bem faz um tempo e tal, a escolha do técnico anterior foi mal feita, ela também passa a ser uma crise fora dos campos, uma crise interna no clube, fora do campo, o que é bastante preocupante. Eu acho, pelo menos, bastante preocupante. Menos pessoas pensando, menos pessoas decidindo os rumos do futebol, mais centralizado na figura do presidente Rodolfo Landim, que faz tempo a gente vem avisando isso aqui, faz tempo que ele vem atuando no futebol do Flamengo, e agora vejamos como é que vai ser o desenrolar dessa situação toda, tá? Sobre o mercado da bola, informações aqui. Ferreirinha, Flamengo procurou o Ferreirinha. O vice-presidente de futebol do Grêmio, Denis Abraão, me garante que o Grêmio não recebeu nenhuma proposta do Flamengo pelo Ferreirinha. Bom atacante lá tá machucado, tá, mas é bom jogador. Não está à altura do Bruno Henrique, não é um jogador bem mais jovem. E o Flamengo vai contratar. Mas o Ferreirinha, até este momento, não tem absolutamente nada sobre isso. Inclusive, nesta sexta-feira, o companheiro Mauro César Pereira, nosso amigo, inclusive, trouxe mais uma vez a informação, né? E a gente já tinha falado sobre isso aqui no canal, tal, de uma possível proposta do Fenerbahçe pelo Willian Arão. E não teve nada oficial do Fenerbahçe, pelo menos, não sei se procurou o empresário, mas o Flamengo, assim como não havia sido procurado
quando a gente soltou o vídeo durante esta semana, o Flamengo não foi procurado pelo Fenerbahçe. Treinado por Jorge Jesus, aliás, que foi quem fez, né? O Arão render o melhor futebol de si, o melhor desempenho de si, pelo menos na minha opinião, no Flamengo. Sempre foi um jogador, para mim, absolutamente mediano. 2016 teve ali um bom ano, né, em algum momento ali do Campeonato Brasileiro e tal, mas nunca atuando como primeiro volante. Foi o Jorge Jesus quem o trouxe para atuar como primeiro volante, né? Acabando um pouco com aquela história de que não, cada um no seu quadrado. Não tem isso, gente. Jogadores podem ser convencidos por técnicos a renderem mais em outras posições, tá? E ele foi convencido pelo Jorge Jesus e o Jorge Jesus mostrou que acertou em relação a ele no Flamengo. Andrés Pereira, muito difícil que o Manchester United aceite uma contrapartida do Flamengo, uma outra proposta. Isso ainda não foi feito, mas é muito complicado, porque o técnico novo, o Erik ten Hag, né, já afirmou que gostaria pelo menos de ter o Andrés Pereira em algum momento ali da temporada, né? Da pré-temporada, até para avaliar o jogador, pô, esse jogador serve, não serve, tal, qual é que é, né? E é muito pouco provável, assim, bastante pouco provável, aliás, que o Flamengo consiga convencer o Manchester United, e óbvio que esse convencimento passa por dinheiro também, a liberar o Andrés Pereira para mais um período de empréstimo, ou então para fazer uma compra em definitivo do jogador, né? O jogador, o Andrés, até que nessas últimas partidas vem rendendo com a camisa do Flamengo, né? Agora a questão, o buraco é mais embaixo, né? Pode ser que o Pedro seja titular aí no jogo contra o América, né? Aliás, até jogando contra times mais reativos, e o time do Wagner Mancini vai ser mais reativo contra o Flamengo, no Maracanã, é óbvio. O Pedro é um jogador importante, porque ele dá a chamada profundidade, né, ao ataque do Flamengo, porque o Gabigol está saindo muito da área, né? Saindo muito da área. E o Flamengo perde agressividade. Então, com a entrada do Pedro, o Flamengo vai ter mais agressividade, pelo menos jogando mais na área do adversário, coisa que o Gabigol não faz. O Gabigol não é um jogador para ficar ali entre os zagueiros, brigando com os zagueiros, não é esse cara. No Santos já não era esse cara, era o Ricardo Oliveira, né? Então, com o Pedro, pode ser que o Flamengo ganhe esse tipo de jogada aí que não tem com o Gabigol. Tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado, saudações, bom final de semana a todos e tchau, tchau.